É dia de Fluminense pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, Maracanã, 9h30 da noite. Aliás, é dia de rodada dupla, né? Porque hoje também tem Fluminense e SESI Bauru valendo vaga na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Tá na hora de falar de Fluminense para você, torcedor tricolor aqui no canal Ligados no Flu. Antes, quero agradecer a presença, a amizade, a audiência de todos vocês. Já somos mais de 63 mil inscritos. Muito obrigado a todos os tricolores presentes aqui no canal Ligados no Flu. É um prazer estar aqui diariamente conversando com você, trazendo informação, trazendo também a minha opinião. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de dizer o nome da cidade de onde você nos acompanha. E claro, se você não for inscrito ainda, está chegando a hora. Agora, aproveita para se inscrever aqui no canal Ligados no Flu. Gente, ontem o União Espanhola jogando em Vinha del Mar, onde inclusive deve ser o jogo do Fluminense contra o União Espanhola, no dia 23 de abril. A equipe chilena perdeu para o Once Caldas por 2-0. O Once Caldas, que foi derrotado pelo Fluminense na semana passada em casa, ontem foi ao Chile e venceu a União Espanhola por 2-0. Agora, né, o time colombiano assumiu a liderança do grupo, mas pela questão do saldo de gols. Hoje o Fluminense joga, muito provavelmente vai vencer, é favoritaço para o jogo. Fluminense vencendo vai chegar a 6 pontos e vai abrir aí uma boa vantagem, principalmente para o União Espanhola e para a equipe do San José. E ontem também, gente, pela Copa Sul-Americana e pela Libertadores da América, 2 resultados que servem de alerta para o Fluminense hoje. Porque hoje, como eu acabei de falar, o Fluminense é favoritaço para o jogo. Mesmo atuando com um time reserva, mesmo com o Renato poupando os titulares, o Fluminense é favoritaço para vencer e vencer bem. Porque esse time do San José, ele talvez seja mais fraco até do que o Águia de Marabá, que o Fluminense enfiou 8 na Copa do Brasil. Então o Fluminense tem a obrigação hoje de ganhar e ganhar bem, mesmo com os reservas. Mas é bom a gente, né, ligar o alerta aí, porque ontem, pela Libertadores, o Flamengo perdeu para o Central Córdoba da Argentina dentro do Maracanã. E na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro conseguiu a proeza de perder para um time de operários, para um time amador lá do Equador, que eu não sei nem falar o nome do time, não sei o que lá, Runa, Muchachiruna, Mutiruna, não sei nem pronunciar, gente, o nome do time que o Cruzeiro perdeu ontem dentro do Mineirão, com Cássio, Gabigol, todo mundo jogando. Então, assim, futebol é futebol. Meu pai já falava, né? O jogo é jogado, lambaria é pescado. Então, quando a bola rola, é que as coisas acontecem. Ninguém ganha de véspera, né? Então, assim, serve de alerta, porque apesar do Fluminense ser muito favorito para o jogo de hoje, né, às vezes o futebol ele pode nos surpreender. Então é bom para o Fluminense ficar ligado para esse jogo de hoje, que é às 9h30 da noite, Maracanã, com transmissão do Paramount Plus. E logo depois do jogo, tem aqui, canal Ligados no Flu, a nossa live, às 11h30 da noite, acabando o jogo, você cola aqui com a gente, para a gente poder analisar junto esse Fluminense e San José. Então você é meu convidado para assistir a nossa live às 11h30 da noite, assim que o jogo acabar. Bom, gente, Fluminense nunca enfrentou o San José da Bolívia em nenhuma competição, nem mesmo em amistosos, e a gente está falando de um time muito modesto mesmo, praticamente também um time semi-amador, e que tem como empresário um brasileiro lá de Curitiba, que investiu aí cerca de 3 milhões de dólares na montagem desse elenco. O San José, gente, é um time tão modesto que conseguiu acesso à primeira divisão do futebol boliviano somente em 2015. Então é um time, assim, realmente muito fraco que o Fluminense enfrenta hoje e que não tem tradição nenhuma, não só no futebol sul-americano, como não tem tradição nenhuma nem mesmo no futebol boliviano, tá? E é bom a gente também não confundir esse San José que o Fluminense enfrenta hoje com o San José que o Flamengo enfrentou em 2019. O GE até trouxe uma matéria explicando isso. Aquele San José que o Flamengo enfrentou em 2019 também é lá da Bolívia. Porém, gente, aquele San José praticamente não existe mais. Aquele time entrou em falência. E aí, o San José que o Fluminense enfrenta hoje, ele meio que se aproveitou desse nome San José, porque os dois clubes têm nomes parecidos, para poder ganhar a simpatia dos torcedores
do outro San José que já está praticamente entrando em falência. O San José que o Fluminense enfrenta hoje, ele é mais conhecido na Bolívia como GV, porque o nome do time é Clube Gualberto Villarroel San José. E aí o Gualberto Villarroel é que era o time, o nome, né, adotado pela equipe, que era o GV, né, que são as iniciais. Só que aí, com essa quase extinção do antigo San José, o San José de hoje, meio que numa ação de marketing, acabou trazendo para ele esse nome, San José, para que pegasse a simpatia ali dos torcedores da outra equipe. O valor de mercado, para vocês terem uma ideia desse San José que o Fluminense vai enfrentar, é de apenas 5 milhões de euros. O jogador mais caro deles, mais valorizado, é o lateral direito Ronald Bustos, de 21 anos, avaliado em 725 mil euros. Para a gente comparar Fluminense com o San José, enquanto o San José vale, o time todo vale 5 milhões de euros, o Fluminense está avaliado em 73 milhões de euros. Ou seja, o Fluminense está avaliado, o valor do elenco do Fluminense é 14 vezes maior do que o elenco do San José. É um abismo de diferença que existe entre essas equipes. Só o Canóbio ou só o Lescano, qualquer um dos dois, sozinho, vale mais do que todo o time do San José. O Fluminense tá pagando, né, pelo Canóbio e pelo Lescano, 6 milhões de euros, no caso do Lescano são dólares, né? Cada um. Eles sozinhos valem mais do que todo o time do San José. Então é um abismo de diferença entre essas duas equipes. Por isso que eu disse, o Fluminense tem obrigação de ganhar e ganhar bem, mesmo jogando com os reservas, tá? E aí o Renato Gaúcho enxergou nesse jogo de hoje uma ótima oportunidade para poupar os titulares, gente. O Fluminense vem numa maratona aí, desde a volta da data FIFA, viagem para Fortaleza, viagem para Colômbia, jogo quarta-feira, jogo final de semana. E aí o Renato, sabendo que não vai ter tempo, né, para poupar sempre os titulares, ele enxergou nesse jogo de hoje uma ótima oportunidade para preservar alguns atletas. Caso do Thiago Silva, do Martinelli, do John Arias, do Germancano, do Canóbio, enfim, são vários jogadores que vão ser preservados hoje para a partida pela Copa Sul-Americana. E depois desse jogo de hoje, até o Mundial, o Renato vai ter pouquíssimas oportunidades para poupar o elenco. Talvez no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Aparecidense, se o Fluminense fizer um bom resultado no Maracanã, dá perfeitamente para poupar no jogo da volta, que pode ser inclusive em Brasília, né? Nem em Aparecida de Goiânia esse jogo vai ser, para vocês terem uma ideia. Então dá sim, de repente, para o Renato poupar os titulares no jogo da volta. Contra o San José na volta, lá na altitude, também acho que é um jogo bom para o Renato poupar os jogadores. E contra o União Espanhola no Maracanã. E contra o Once Caldas, na última rodada, se o Fluminense já tiver classificado em primeiro lugar, também, né, de repente é uma oportunidade para o Renato poupar os jogadores contra o Once Caldas. Então, assim, o Renato vai ter essas oportunidades, porque no Campeonato Brasileiro, gente, não dá para poupar. O Campeonato Brasileiro desse ano vai ser muito difícil. O Fluminense já tem domingo o Santos, no meio de semana tem o Corinthians, lá em Itaquera, que está numa fase boa no Campeonato Brasileiro. Aí no final de semana já tem o Vitória no Maracanã. Aí depois já tem jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Então não dá para poupar no Campeonato Brasileiro e o Fluminense tem que aproveitar esse início de Campeonato Brasileiro para conseguir o maior número de pontos possíveis, para depois, lá na frente, o Fluminense pensar, né, em que posição que ele pode terminar, o que ele pode buscar dentro do Campeonato Brasileiro, tá? A grande novidade no jogo de hoje deve ser a presença do Léo Jance, lateral esquerdo, jogador da base do Fluminense, de 20 anos, que deve ser titular no lugar do René, a informação que foi trazida ontem pelo pessoal da Central Fluminense. Sem o Fuentes, né, e com apenas o René como opção, o Renato achou que era hora de dar um descanso para o René e dar a oportunidade para o menino da base. Outros garotos de Xerém também devem ser relacionados, caso do Wallace Davi, volante, e do Thiago Henrique, que é volante, mas que chegou a treinar como lateral direito esta semana, com o time do Marcão no início do ano no Campeonato Carioca. O Thiago Henrique também chegou a atuar como lateral direito, outra informação trazida pelo pessoal da Central Fluminense.
Quem tem chance também de começar jogando hoje é Paulo Henrique Ganso, para poder ganhar ritmo de jogo. E quem tem a possibilidade de ser relacionado é o Renato Augusto, que vem treinando normalmente. Vamos colocar a escalação do Fluminense para você aí na tela, gente. Provável escalação, tá, do Fluminense para hoje. Com o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, lembrando que o Guga tá contundido, Ignácio e Thiago Santos na zaga, com o Léo Jansen na lateral esquerda. No meio campo, Bernal, Nonato voltando a aparecer no time e Paulo Henrique Ganso. No ataque, Serna, Keno e o Everaldo. E reparem, gente, mesmo num time reserva, Lescano e Lavega não têm oportunidade. Tomara que eles possam entrar no decorrer da partida para que a gente possa ver mais desses jogadores. Porque o Lavega entrou alguns minutinhos, já na roubada ali no jogo contra o Fortaleza. O Lescano também jogou muito pouco contra o próprio Fortaleza, depois também jogou alguns minutos contra o Once Caldas. Então, tá na hora desses jogadores entrarem, né, mostrarem serviço, para que a gente possa também conhecer um pouco mais desses atletas. Então, essa a provável escalação do Fluminense para esse jogo de hoje, diante do San José da Bolívia, jogo que vai ter arbitragem peruana, com Roberto Pérez sendo o árbitro central. Bom, gente, só para terminar, vale convocar a torcida tricolor que vai ao Maracanã hoje para comparecer mais cedo ao Maracanãzinho, onde o Fluminense decide uma vaga inédita na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Nunca na história do Fluminense, o Fluminense chegou a uma semifinal de Superliga Feminina. Hoje, o Fluminense, se vencer o SESI Bauru, estará nessa semifinal. Primeiro jogo lá em Bauru, o Fluminense tomou de 3-0. Segundo jogo, semana passada, lá no ginásio da Hebraica, o Fluminense devolveu os 3-0 e hoje quem ganhar avança para essa semifinal. Então, o torcedor do Fluminense está convocado para mais cedo, 6 horas, Maracanãzinho, Fluminense e SESI Bauru na Liga Feminina de Vôlei e na sequência tem o Fluminense 9h30, jogo pela Copa Sul-Americana. Sobre o jogo do vôlei, gente, uma informação, né, que eu acho que é válida para quem quer ir, é que quem estiver de camisa do Fluminense entra de graça. Quem apresentar o ingresso do jogo da Copa Sul-Americana também entra de graça. Então é hora da torcida apoiar as meninas, as guerreiras do vôlei, para que o Fluminense possa chegar a uma semifinal inédita. E depois, né, às 9h30, tem o Fluminense e San José, e às 11h30 tem live aqui no canal Ligados no Flu pra gente falar sobre tudo isso. Grande abraço para vocês, boa quinta-feira e até mais tarde, pessoal. Até mais. Obrigado aí pela presença.